Meu nome é Diogo. Essa história que vou contar aconteceu comigo há 10 anos, na cidade de Varginha, aqui em Minas Gerais. Eu ainda lembro de tudo como se tivesse sido ontem. Naquele tempo, eu morava com minha família numa casa simples perto da periferia. E, como todo mundo sabe, Varginha tem umas histórias que fazem até os mais corajosos pensarem 2 vezes antes de sair à noite. Mas eu era jovem e curioso, e, confesso, nunca acreditei muito nessas coisas. Até aquela noite. Era um sábado chuvoso de março. A chuva caía fina, constante, molhando a rua de barro e espalhando aquele cheiro de terra molhada que é típico de Minas. A cidade estava estranhamente silenciosa. Geralmente, a gente ouve cachorro latindo, algum carro passando devagar, crianças brincando até mais tarde. Mas naquele dia, parecia que tudo tinha parado, um silêncio pesado, que fazia até os pingos de chuva parecerem barulhos altos demais. Eu tinha saído tarde da escola e resolvi dar uma volta pelo bairro, sabe, para espairecer, para pensar na vida. Caminhava devagar, sentindo o barro molhado grudar nos meus tênis, e cada passo parecia ecoar demais no silêncio da rua. Enquanto caminhava, percebi algo que me fez parar de repente. No morro atrás da cidade, uma luz verde estranha piscava entre as árvores. Não era luz de poste, nem de carro, nem nada que eu já tivesse visto. Ela se movia devagar, subindo e descendo, como se estivesse procurando algo. Meu coração começou a bater mais rápido, uma mistura de medo e curiosidade. Eu me perguntava se devia voltar para casa, mas algo dentro de mim dizia: vai lá, vê o que é. E eu fui seguindo, cada vez mais perto, sem perceber que estava entrando no que seria uma das noites mais longas da minha vida. Quando cheguei mais perto, comecei a ouvir um sussurro. Primeiro pensei que fosse o vento passando pelas árvores, mas não. Era diferente. Eram várias vozes, fracas, distorcidas, que pareciam falar ao mesmo tempo. Não dava para entender o que diziam, mas parecia um aviso, um alerta. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só eu, a luz verde e aquele campo úmido, coberto de lama e folhas caídas. O frio começou a me atingir de dentro para fora, como se a noite tivesse entrado na minha pele. E então eu vi. No meio do campo, perto de umas árvores retorcidas e secas, estava ele. O ET de Varginha. Era um ser estranho. Eu sei que era um ET que todo mundo fala. Eu sei que parece loucura, mas juro que é verdade. Ele era pequeno, não mais de 1 metro de altura, e tinha pele escura, quase pegajosa, que refletia a luz da lua entre as nuvens. Os olhos dele. Meu Deus, os olhos. Grandes, vermelhos, brilhantes, e com uma inteligência que me paralisou na hora. Ele me olhou por alguns segundos, e nesses segundos eu senti que ele sabia coisas sobre mim que eu nem sabia. Parecia que ele conseguia ver dentro da minha mente. Depois, sem aviso, ele desapareceu atrás de uma moita, como se tivesse se teletransportado. Meu corpo ficou congelado. Eu queria correr, mas as pernas não obedeciam. E naquele momento, percebi que não estava sozinho. Uma presença leve começou a se aproximar, algo frio que percorria minha espinha. E então começaram a aparecer eles, fantasmas. Primeiro uma mulher, com um vestido antigo, flutuando alguns centímetros do chão. Ela parecia triste, mas ao mesmo tempo observadora, como se estivesse me julgando. Depois, uma criança, com os olhos grandes demais, sorrindo de um jeito estranho e silencioso. E depois, mais e mais deles, aparecendo entre as árvores e o campo, todos me cercando devagar, em silêncio. Eu podia sentir o coração batendo na minha garganta. O medo era tão intenso que parecia que eu não ia conseguir respirar. Cada fantasma tinha um cheiro diferente, ou talvez fosse minha mente pregando peças. Um cheiro de terra molhada, outro de mofo, outro de perfume antigo. Eles não faziam som, mas eu sentia os sussurros ecoando na minha cabeça, penetrando meus pensamentos, me dizendo para sair, me avisando que eu não devia estar ali. A luz verde voltou a brilhar mais forte. Eu podia jurar que o ET estava ali, no centro, e que os fantasmas giravam em círculo ao redor dele. Era uma cena impossível, mas ali estava, bem na minha frente. Por um instante, tudo ficou silencioso. A chuva continuava caindo, mas era como se não fizesse barulho. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo alto demais. E então, uma voz profunda e distorcida ecoou: eles estão chegando. Você não deveria estar aqui. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Tentei mover os pés, mas parecia que o chão havia se tornado pesado, grudando em mim.
E então o ET deu um passo à frente. O chão ao redor dele começou a tremer, não muito, mas o suficiente para eu sentir cada vibração nos meus pés. Os fantasmas começaram a gritar, mas não era som comum. Era metálico, agudo, como se viesse de outro mundo. Um dos fantasmas, a mulher, estendeu o braço e apontou para mim. Eu senti que, se eu fizesse qualquer movimento errado, eles vinham atrás de mim. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo era infinito. E então, do nada, tudo sumiu. A luz verde, os fantasmas, o ET. Tudo desapareceu. Eu fiquei sozinho, no meio do campo, molhado, com lama até o joelho, tremendo e sem fôlego. Corri sem olhar para trás, sentindo cada passo como se estivesse fugindo da própria morte. Quando cheguei em casa, tranquei a porta, respirei fundo e me joguei na cama. Minha mãe perguntou o que havia acontecido, e eu não consegui dizer nada. Passei semanas sem dormir direito, ouvindo passos no quintal, sussurros no vento, e às vezes, aquela luz verde, piscando atrás da cortina. Cada vez que eu olhava, sentia que eles me observavam, que estavam ali, esperando por um erro meu. Até hoje, quando chove ou quando estou sozinho à noite, sinto que eles estão lá. O ET, os fantasmas, todos juntos, me observando, esperando que eu cometa um erro. E eu sei, lá no fundo, que se eu voltar àquele campo, talvez eu nunca mais volte de verdade. Então, se você algum dia passar por Varginha à noite, cuidado. Olhe para o morro, para a luz estranha. E, por favor, não siga sozinho. Porque você nunca sabe quem, ou o que, está te observando. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.